juiz natural. Você não pode ter para determinado assunto um juiz, uma causa, uma lei específica. Tá? Um exemplo disso, após o final da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, tá? Que era para julgar os crimes nazistas. Ele foi feito de forma em exceção. Tá? Ele era uma exceção para o julgamento exclusivo daqueles crimes de nazistas. Tá? Gente, princípio do devido processo legal. Tá? Devido processo legal, ele tem um sentido genérico, mas é material e processual. Tá? Ele abarca o contraditório e a ampla defesa. Contraditório e ampla defesa é a base do processo legal. Tá? O princípio do processo legal, você ter o contraditório e a ampla defesa, na verdade ele é a base jurídica. Tá? Toda demanda judicial tem que trazer aí o contraditório e a ampla defesa. O acusado ele tem que ter a ampla defesa. Ele tem de ter as suas alegações em contrário a que são feitas pelo acusante. Tá? Esse é o princípio do processo legal. Tá? Princípio da presunção de inocência. Tá? É a história de que o ônus da prova cabe a quem acusa. A princípio, todos são inocentes. Tá? O acusador é que é o responsável por provar, seja o acusador uma pessoa popular, uma pessoa, ou o próprio Estado. Tá? Quem move a ação tem aí a obrigação de trazer as provas. Tá? Pressupostos constitucionais para a privação de liberdade. O que quer dizer isso? Na verdade, as pessoas não podem ser presas, certo? Elas não podem ser presas a não ser que em flagrante delito, tá? Ou após o julgamento. Todas as demais prisões, tá? As prisões que são realizadas, prisão temporária, prisão preventiva e tudo mais, elas são pontuais, tá? Elas existem exatamente para quê? Para que não haja o samba do crioulo doido prendendo o nego à torta e direita, tá? Tem de existir o quê? Uma pontualidade. Como que pode ser feita a prisão? Flagrante delito. Veja, flagrante delito não é simplesmente pegar o cara ali com a mão no ouro, não, tá? Imaginemos aí o caso de uma perseguição, tá? Uma fuga que leve semanas. Isso, quando o indivíduo é preso, é um flagrante delito, mesmo tendo se passado dias em fuga desde o roubo, tá? Ou quando a pessoa ela é presa com o objeto do roubo, tá? Ele fugiu, não está sendo perseguido, mas uma semana depois ele é preso com o objeto do roubo. Isso é um flagrante delito, tá? Da mesma forma, quando tem uma prisão preventiva, uma prisão temporária, uma prisão por solicitação judicial, tá? Todas as prisões elas têm de se passar por princípios legais, tá? Isso é feito muito porque na verdade a Constituição de 88 ela nasce a partir do final do regime militar. Então ela tem uma preocupação muito grande com os abusos que foram realizados pelo período militar. Por exemplo, as prisões ilegais, onde as autoridades não precisavam se identificar para realizar uma prisão. Hoje em dia isso é incabível. Se a gente for ler o conteúdo total do artigo 5º, a gente vai ver que isso não pode acontecer. Tá? Vamos continuando. Garantia constitucional do júri. Tá? Isso é uma condição para a privação da liberdade. Tá? Para a prisão em si, quando há uma prisão, há uma condição para ela que é uma garantia de júri. Tá? Isso, o júri popular, ele existe para crimes contra a vida. Tá? São crimes contra a vida que são crimes de júri popular. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Muitas bancas fazem joguinho, tá? Porque a gente vai entrar, quando a gente for
dar uma lida no artigo 5º, ao pé da letra, a gente vai ver que tem muita coisa com relação aos crimes hediondos, racismos, grupo terrorista, e eles buscam essas informações com relação à prescrição, com relação a crimes inafiançáveis, crimes que não são suscetíveis de graça, anistia, tá? E fazem um bololô na sua cabeça, certo? E joga ali no meio, certo? Que o crime, por exemplo, o terrorismo, grupos armados são julgados por júri. Só são julgados por júris se houver crime contra a vida. Se não, nada feito. Tá? Princípio da não extradição. Deixa eu só voltar. Júri popular, tá, gente? Desculpa, vou fazer isso. Júri popular, caso Nardoni, que o Brasil inteiro acompanhou há pouco tempo. É disso que a gente está falando. O princípio da não extradição. Tá? O Brasil ele é regido pelo princípio da não extradição. Tá? Ele não realiza extradição de brasileiros. Como funciona isso? O brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Tem exceção? Não, nenhuma. Brasileiro naturalizado não pode ser extraditado em hipótese alguma. Tá? Brasileiro nato, tá? Brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Não. Existe exceção? Sim, duas. Uma, brasileiro nato que comete crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de drogas. Tá? Ele pode, cometendo esse crime antes ou depois da naturalização, ele pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado que cometeu um crime antes da naturalização, que é um crime digno de extradição. Esse pode ser, ele pode ser sim extraditado.